Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Para você que já estava aí aguardando o programa iniciar, sejam muito bem-vindos e espero que vocês possam acompanhar então a programação de hoje, os relatórios dessa semana, junto comigo. Aqui é a sua irmã Arielle Araújo. Para quem está nos acompanhando já pelo Facebook, pelo YouTube, já conseguiu perceber que eu ainda estou sozinha nessa semana, mas eu espero que na semana que vem a gente já possa mudar um pouquinho esse cenário. Mas para os irmãos que têm nos acompanhado semanalmente, têm entendido, né? E a gente tem trazido também nos relatórios um pouco da nossa dificuldade. Antes, a forma com que a gente fazia, a gente não conseguiu, deu alguns problemas nos aparelhos, e assim a gente está se adaptando semanalmente. Mas antes de tudo, né, para você que já chegou aí, não fique só você aí, pega o link já compartilha no WhatsApp, compartilha pelo Facebook, não deixe que esse relatório fique parado somente para que uma ou duas pessoas possam assistir, mas para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Então compartilha aí, fala que o programa de relatório da Ramá Sul já iniciou e nós estamos aqui muito felizes, né, eu aqui para apresentar esse programa, mas também os demais irmãos que vão estar aí prestando o relatório da sua semana, do seu local, as suas programações, vão também estar falando com vocês aí que estão acompanhando a gente, e a gente fica muito feliz de saber que os irmãos que são aqueles fiéis, né, que nos acompanham toda semana. Tem irmãos que talvez estão nos assistindo pela primeira vez, então sejam muito bem-vindos. Talvez não conhece como funciona, então só explicando um pouquinho, esse programa ele inicia todas as sextas-feiras a partir das 3 horas da tarde. Nós estamos aqui, eu, a sua irmã Arielle, aqui da Ramá de Alvorada, normalmente com o meu pastor Taylor apresentando esse programa. Essas últimas 2 semanas foi um pouquinho diferente, mas a gente espera, né, que as coisas vão se adaptando justamente para a gente trazer o melhor para os irmãos. Mas para a gente também não deixar de cumprir com o compromisso com o Senhor primeiramente e também com os irmãos de prestar o relatório, a gente tem feito então um pouquinho diferente nessas últimas semanas e eu espero que os irmãos possam perseverar junto com a gente para que a gente possa ir vencendo semana após semana. Mas amém, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que entregar diante do Senhor esse relatório, entendendo que a gente depende do Senhor para que tudo ocorra bem. Apesar que é um programa gravado, a gente entende que a bênção de Deus também tem que estar na gravação, na internet, no momento que vai ser transmitido e até mesmo no depois, né? Que as pessoas podem assistir não agora, talvez não vão conseguir assistir agora, mas vão assistir essa gravação depois, né? E eu creio que o Senhor pode vir a falar com cada pessoa que assistir ou ao menos passar por esse programa. O Espírito Santo pode convencer esses corações. Então eu convido você que está aí já nos assistindo, nos ouvindo, talvez pelo aplicativo da rádio ou por alguma FM, tire esse momento de oração junto comigo. Se você não pode fechar os olhos, se você está no trânsito, né, tá indo para o trabalho, voltando do trabalho, né, agora nessa sexta-feira à tarde, normalmente a gente está fazendo alguma coisa, mas tire esse momento em espírito para estar orando e intercedendo por esse programa. Amém? Amém, Senhor Jesus. Eu louvo o teu nome pela oportunidade de estar aqui, Jesus, entregando esse programa nas tuas mãos, entendendo, Deus, que eu quero estar aqui apenas como serva, Senhor, fiel, obediente, Deus, podendo cumprir com esse propósito semanalmente. E eu louvo o teu nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender todos os dias o que é perseverar, Senhor, o que é ser fiel, o que é procurar, Deus, te entregar tudo que nós fazemos. E eu quero também pedir, Deus, que tu abençoe as pessoas que vão passar por esse programa, vão talvez assistir ou escutar um pouquinho, Deus, que seja. Eu creio que tu és poderoso para falar com eles, tocar nos corações. Eu já oro também, Deus, para que
Tu alcance, Deus, pessoas que talvez a gente nem imagine que vão assistir essa programação, que o Teu Espírito Santo possa mover todas as coisas para que chegue até as pessoas que Tu quer, Deus. E eu oro também pela internet, Deus, pelos meios, eu oro pelos instrumentos da rádio, para que a Tua mão esteja sobre todas as coisas e que tudo ocorra conforme a Tua vontade, Pai. No santo nome de Jesus eu Te agradeço e louvo o Teu nome, Deus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Para você que já chegou aí, talvez nesse meio tempo os irmãos já foram compartilhando, e você já chegou, já está comentando. Como a gente sempre fala, essa programação ela é gravada, então infelizmente a gente não consegue mandar o abraço na hora que a pessoa comenta. Porém, né, como a gente sempre diz, os irmãos que comentam na semana passada, a gente normalmente manda um abraço nessa semana. E hoje eu já queria começar então esse programa mandando um abraço para os irmãos que na semana passada deixaram o seu alô, deixaram o seu comentário, deixaram sua curtida, né, ali no programa de relatório. E hoje eu quero então honrar esses irmãos que foram fiéis conosco, né, deixando o seu abraço também. Então eu vou mandar aqui, deixei até uma colinha para mandar para os irmãos o abraço. Então, quem estava conosco na semana passada foi o irmão Aires Leu, que eu creio, e se eu não me engano é lá de Pelotas, a nossa irmã Rita Martins, que é aqui de Alvorada, essa irmã preciosa, que sempre está nos acompanhando, e eu espero que algum dia a gente possa também ter ela no Conhecendo os Irmãos. Ela tem um testemunho muito legal, a gente já teve aí a família dela toda no Conhecendo os Irmãos, a família Dorian, né? Então eu creio que a gente ainda vai ter essa irmã no Conhecendo os Irmãos para a gente também apresentar o testemunho dela aqui no programa de relatório. Ela que é fiel, tá sempre aqui toda semana nos mandando um abraço e nos acompanhando. Então a paz do Senhor, irmã Rita. E se você estiver aí essa semana, já manda teu abraço, seu alô, que na semana que vem a gente fala o teu nome novamente. O nosso irmão Renato Cândido, toda segunda-feira eu tô lá no programa de relatórios de Santa Cruz. Os irmãos nos ensinam tanto, né? E a gente se sente muito privilegiado de ter a oportunidade de acompanhar mesmo à distância. Então a paz do Senhor, o Renato tá sempre aí, fiel, mandando seu abraço, seu alô. Pastor CH também. No programa de relatório da segunda-feira, o pastor CH até falou: olha, Arielle, vai para a igreja gravar com o Taylor. A última vez ela gravou em casa. Não sei se estava muito frio, se estava chovendo. Não era por isso. É porque realmente a gente está se adaptando a alguns problemas que aconteceram aqui, mas a gente quer estar aqui fiel aos irmãos, mesmo que seja de casa, né? O frio ou a chuva não pode nos impedir de cumprir com o nosso compromisso com o Senhor. E aí o CH já deu uma chamada ali, eu recebi em nome de Jesus. Mas é uma bênção também a gente poder ter essa troca dos irmãos. A Tayara Barroso, lá de Friburgo, nos mandando um abraço, essa irmã preciosa. O irmão Jonas, aqui de Alvorada, para quem está nos acompanhando mais seguidamente, sabe que em alguns relatórios atrás o irmão Jonas, então, participou do Conhecendo os Irmãos. E para quem quer ouvir o testemunho desse jovem, é um jovem que deu umas voltinhas aí no deserto, agora voltou para o Senhor. Se quer ouvir como é que foi o testemunho dele, volta aí alguns 2 ou 3 relatórios, e eu creio que o Senhor ele pode falar contigo através do testemunho do nosso irmão Jonas. E a irmã Franciele Silva, eu particularmente não conheço, mas se você estiver já aí assistindo essa semana, manda o seu abraço, mas também nos diz de onde você é, para que a gente possa também conhecer essa irmã. Mas amém, eu acho que esses foram os nomes da semana passada. A gente fica muito feliz pelo comentário dos irmãos. A gente sabe que muitos também só acompanham e não mandam o seu alô, o seu abraço. Então deixa aí o seu comentário, manda para as pessoas que você acha que é interessante ouvirem esses relatórios. Lembrando, a gente normalmente tá aqui toda semana para compartilhar o que aconteceu na semana que passou, quais são as nossas programações. Eu, Arielle, falo aqui de Alvorada, né, da onde a gente faz a gravação principal do relatório aqui em Alvorada.
O pastor Taylor, então, durante esse programa vocês vão ver ele falando então do relatório de Alvorada, mas também a gente tem os relatórios de Pelotas, Rio Grande, né? A gente na semana passada teve o privilégio de conhecer a nossa irmã Mara lá de Rio Grande, junto com a pastora Daiane, que é a esposa do pastor Nilson, que normalmente, para quem já está nos acompanhando toda semana, sabe e conhece ele, né? Nosso irmão precioso, que gosta muito de dar Bíblia, gosta muito de dar estudo. Esse é o pastor Nilson, e ele tá aí toda semana fiel também, trazendo o relatório lá de Rio Grande. Então ela estava ali entrevistando a ovelhinha deles, a irmã Mara, e a irmã Mara trouxe ali o testemunho da vida dela, um testemunho muito rico, né? A gente vê a mão de Deus ali salvando ela, a descendência dela. E nós cremos, né, que o Senhor tem ajudado essa irmã a perseverar. Então, para você que não acompanhou também, volta lá na semana passada na programação para assistir a entrevista dessa irmã, para conhecer a irmã Mara. Mas então, assim, toda semana a gente tem esses relatórios. Normalmente também a gente tem os relatórios lá de Santos, né, que são os nossos pastores, a Amanda e o pastor Gabriel, que prestam um relatório porque eles cuidam da Ramá Sul, né? E eles normalmente prestam um relatório porque eles moram em Santos, mas eles também têm uma programação e também tem programações conosco, né? Por mais que eles moram lá, a gente tem todo o início de mês a gente tem consagração online, a gente tem também às vezes retiros virtuais, ceias virtuais. Então eles vão compartilhando aquilo que o Senhor vai tocando e direcionando eles. Este ano até o pastor Gabriel teve a direção da gente realmente investir mais nas redes sociais, entendendo, né, que tem pessoas que precisam conhecer do Senhor e estão nas redes sociais, né? Hoje é um meio que muitas pessoas, onde a gente mais comunica, né? Isso, infelizmente, às vezes acaba perdendo um pouco daquela coisa do estar próximo, mas a gente tem que aproveitar, então, as redes sociais para que outras pessoas possam ser alcançadas. Já que é o meio onde as pessoas estão, é lá que nós cristãos devemos estar. Não com o intuito de se corromper, mas com o intuito de levar Cristo, levar Jesus para essas pessoas. Mas sem muitas delongas, né? Eu acho que já aproveitando e falando de rede social, para quem não nos acompanha, não tem muito costume, nem sabe exatamente quais são os nossos meios de contato, então só reforçando, nós normalmente fazemos essas transmissões aqui pela Web Ramá ao vivo, diretamente pelo YouTube, ou pelo Facebook, Web Rádio Ramá. São essas transmissões toda sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, nós temos então um programa de relatório aqui da Ramá Sul. Nós também temos o aplicativo da Web Rádio Ramá, onde você consegue baixar tanto para Android ou iOS, e isso eu faço questão de reforçar toda semana, porque pode ser que uma pessoa diferente, né, esteja nos ouvindo pela primeira vez e tenha a oportunidade de baixar então lá o aplicativo e acompanhar a programação 24 horas, programações ao vivo e programações gravadas, mas com palavras riquíssimas, né, que tem nos edificado muito. E agora também algumas coisas estão sendo migradas para o Spotify, né? Então a gente fica muito feliz de ter os irmãos nos acompanhando essa programação da Web Rádio, porque a gente entende que é do Senhor, é direção de Deus, né, na vida ali do pastor Érico, e a gente tem que aproveitar esses meios então para estar mais próximo dos irmãos e também próximos daquilo que o Senhor tem direcionado ao nosso líder, né, principalmente quem é da Ramá. Então responsabilidade nossa estar ali ligado no Rumos na Vida, nas palavras que o pastor Érico tem dado, o pastor Luiz, o pastor CH, são pastores que a gente realmente tem como referência, a gente fica ali nos submetendo, procurando ouvir e recebido muita coisa de Deus. Então, baixa aí o aplicativo. Para quem não pode assistir pelo YouTube, pelo Facebook, o aplicativo tu baixa ali, coloca, fica ouvindo, né? Ou coloca no carro ali, no celular, e vai ouvindo. A gente fica muito feliz de saber que os irmãos vão nos acompanhando mesmo pela rádio, né? Então, baixa aí, tanto para Android, tanto para iOS, tem a opção ali de baixar o aplicativo Web Rádio Ramá.
E aí você consegue acompanhar a programação 24 horas. Lembrando que essa programação pelo Facebook e YouTube são transmitidos normalmente as lives que são ao vivo, né? Os programas que são ao vivo. Então você consegue acompanhar aquela voz que talvez você ouve lá na rádio e conhecer ali a pessoa, né, que está apresentando. E aí, toda semana, né, na parte da tarde, a gente tem algum relatório de algum lugar. Então, Santa Cruz na segunda-feira, eu não vou saber exatamente a ordem da semana, mas em cada dia da semana tem um relatório de cada local da Ramá. E é muito legal, né, porque a gente vai tendo uma troca, sabendo exatamente o que o Senhor tem feito em cada local. Às vezes eu paro, escuto Santa Cruz, escuto dos demais, de Vila Isabel, né, esses dias estava ouvindo lá com o nosso irmão Josias também. Então a gente fica muito feliz de ter essa troca com os irmãos, né, esses relatórios, porque a gente não pode estar no dia a dia, justamente por a gente morar longe. Então ter esses momentos ali via o aplicativo ou pelos meios de contato aqui da Web Rádio Ramá, a gente consegue também conhecendo mais ainda cada comunidade, cada local da Ramá e ter mais proximidade desses irmãos. Mas é isso, eu acho que para quem chegou aí, uma boa tarde, deixa o seu comentário, como a gente costuma falar, na semana que vem a gente manda esse abraço, esse alô, mas a gente fica muito contente de ter os irmãos conosco. Espero que vocês possam permanecer aí para acompanhar os relatórios dessa semana. Eu creio que o Senhor, ele pode falar, né? Ele vai nos dando oportunidade de falar coisas que ele fez nessa semana, então fica ligado aí em cada relatório de Alvorada, de Pelotas, de Rio Grande, independente, né? Fica ligado, deixa aí, mesmo que esteja trabalhando, fica aí ouvindo, e eu creio que o Senhor, ele pode falar ao teu coração, ou talvez te dar alguma resposta, te trazer novas estratégias para aquilo que tu tá buscando. O Senhor, ele é poderoso para fazer, até mesmo num programa de relatório. Então a gente vai para um breve intervalo e na sequência, então, vocês acompanham a programação dessa semana. Fiquem na paz e eu já volto. Eu sou Adalberto Domingos, de Santa Cruz da Serra, e também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o Matheus Rodrigues, da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra. Queria estar deixando um versículo para a meditação dos irmãos. Como eu trabalho na área do militarismo, esse versículo me ajudou muito, levando para o contexto espiritual, que está lá em 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, Que o nosso objetivo seja esse, satisfazer o nosso Senhor e não se envolver com as coisas deste mundo. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quem fala é seu irmão, Pastor Taylor, unidade Ramá de Alvorada. E estou aí para falar um pouquinho sobre o relatório de como foi a semana aqui da igreja, especificamente em Alvorada. Novamente estamos aí separados, eu e a Ari. Quem sabe um novo modelo a ser adotado. O Pastor CH cobrou a gente para fazer na igreja, reunir lá, mas a gente tem alguns desafios que a gente não consegue aqui durante o dia. E para reunir à noite, a gente acaba disputando com outras atividades aí, então a gente tem tentado organizar para conseguir pelo menos manter a rotina aí da nossa programação do relatório. Isso tem sido bom, tem permitido, e também é um desafio nosso, se manter firme na constância daquilo que o Senhor nos confiou, Então a gente precisa sempre revisitar os princípios bíblicos, enfim, para que a gente se mantenha firme naquilo que o Senhor tem confiado a nós, tem nos chamado, tem nos comissionado, e orando aí para que Deus sempre
levante aí ajudadores, irmãos que possam estar juntos aí, contribuindo e colaborando na obra de Deus, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a semana que passou, falar um pouquinho sobre as nossas atividades, só relembrando, né? A gente sempre fala aqui toda semana sobre a programação, e é até bom que fale, porque se mudar alguma coisa, a gente já atualiza aqui os irmãos, e também compartilhar um pouco se houve algo diferente do que normalmente acontece ou não, né? Mas é importante a gente manter essa constância sempre do compartilhamento aí com os irmãos. Falando sobre a semana que passou, a gente sempre começa ela com o domingo, né? E é uma continuação do último relatório, né? A gente falou um pouco lá no sábado que os irmãos, né, chegaram na sexta-feira, que a gente fez uma reunião aqui em casa, e estavam os irmãos do Rio, né? O irmão Tutu, Francisco e a irmã Michele. E eles continuaram aqui, ficaram até na semana seguinte. Então no culto de domingo eles estavam aqui conosco, eles foram fazer um passeio um dia antes, né, conhecer Gramado lá, os lugares bonitos aí da Serra Gaúcha, mas depois fizeram questão de voltar a estar conosco aí no culto. Nosso culto que é todo domingo às 9h30 da manhã, então a gente pôde reunir ali, culto ao Senhor, uma benção, o culto foi uma benção, o Senhor foi nos abençoando com a presença dele, pudemos ter um momento de louvor, um momento de oração, então foi um momento gostoso da parte de Deus. Acabando o culto, a gente fez aproveitando que os irmãos estavam aí, a gente reuniu na igreja mesmo, fizemos um almoço ali de comunhão, cada um que pôde deu um pouquinho, fizemos um racha ali, e a gente pôde compartilhar do momento ali com os irmãos. Foi um momento bem importante, porque é nesses momentos que a gente vai conhecendo os irmãos, sabendo como que estão, vai trocando as experiências, testemunhando, falando um pouco aquilo que o Senhor tem feito. O irmão Tutu e a irmã Michele ali também puderam estar compartilhando um pouco da vida deles, conhecendo um pouco dos testemunhos dos irmãos, então foi uma bênção ali esse momento com os irmãos. Passamos ali acho que à tarde até umas 4 e poucas, 5 horas ali, depois a gente se separou, né? E cada um para sua casa e tal, mas à noite a gente ainda tinha a nossa reunião do CRAU. O CRAU ele é um curso de finanças à luz da Bíblia. Ele é um curso que a Universidade da Família ministra, né? Passa as orientações. Então ele tem um livro que se chama O Seu Dinheiro, e o seu é o S maiúsculo, do seu, que é do Senhor, e fala sobre a questão da mordomia e da administração das finanças segundo o princípio bíblico, à luz da Bíblia. Então é benção, é um curso que normalmente leva 12 semanas, é um encontro semanal, e aí tem atividades para que se faça ali, leitura do livro, dos materiais, tem exercícios práticos, organização das finanças, tem alguns, como que a gente pode falar, alguns atos proféticos, podemos chamar assim, que a gente assina uma escritura, preenche lá com os nossos bens e passa para o Senhor, né? Então isso é alguns princípios que a gente vai aprendendo ali dentro do curso do CRAU. Então a gente está na penúltima aula, aí tem mais uma aula, depois tem a formatura, e a formatura também já forma alguns líderes para que a gente possa tá levando, né, adiante esse curso bíblico, né? Até a intenção é que nós possamos abrir, eu e a Rita na sequência, uma turma online. Então se você se interessa aí de participar, pode nos contatar. O custo é só o custo dos materiais, não tem nenhum tipo de inscrição que paga, é só o custo dos materiais que você adquire direto mesmo lá na Universidade da Família, que é o livro, as apostilas, enfim, para estar acompanhando durante o período do curso. A gente vai abrir essa turma online para a gente fazer uma vez por semana durante 12 semanas. Então isso dá mais ou menos 3 meses, um pouquinho mais ali. Então é importante que antes de decidir fazer, entenda também esse compromisso aí semanalmente, se é possível
você cumprir. Mas fica aí já o convite aí, que mais à frente, mais pro fim do ano, né, que a formatura acontece em agosto, e aí mais um tempo até formar a turma, mais um tempo até vir os materiais, demora um pouquinho, então mais pro fim do ano aí, ou quem sabe início do ano que vem. Mas é muito bom, aconselho a todos que puderem fazer. Então a gente teve essa penúltima aula, falamos ali um pouco à noite, e depois que terminou a gente correu lá ficar um pouquinho mais com os irmãos lá do Rio, né, o irmão Tutu e a irmã Michele. Eles estavam na casa da irmã Yara, porque na segunda-feira eles iam até Pelotas tirar um tempo lá em comunhão. O pastor Moisés, a Martinho, o Maurício, os irmãos lá, o Gabriel, o Dexter, reuniram lá, o irmão Wagner, a família, reuniram lá, ficaram na segunda, e acho que eles voltaram na terça-feira para Alvorada, mas daí voltaram só para pegar as coisas e já ir embora para o aeroporto, porque o voo deles era à noite. Então foi um tempo precioso que a gente passou com os irmãos lá, se despedindo, e assim foi o domingo. Assim finalizou o primeiro dia, né, do nosso relatório. Segunda-feira normalmente é o dia que a gente faz a gravação do relatório, que a gente reúne. Ele está um pouquinho mais disperso, porque a gente está fazendo nesse formato separado, a gente não está conseguindo reunir ali, mas é um dia que a gente usa para isso. Eu sempre aconselho os irmãos que acompanhem ali o culto de Niterói, através da web rádio, do YouTube, para que possa tá recebendo ali uma instrução, tá em comunhão, sabendo o que nossas lideranças têm nos instruído, né? Então essa é a orientação sempre para as segundas-feiras. E assim, eu tenho falado da rotina, né? Sempre a nossa rotina das coisas do Senhor, da igreja, atividades da igreja, né? Mas cada um tem o seu trabalho, sua rotina do dia a dia aí. Aqui, diferente de alguns locais, são poucos irmãos, né, que são autônomos, têm a sua própria empresa, a maioria são empregados de algum tipo de empresa, então tem que ir lá cumprir sua carga horária, ficar lá até o final do expediente, e acaba a gente não tendo uma disponibilidade durante o dia para fazer alguma atividade ou poder estar junto, né. Terça-feira é nosso dia de restaurar. Para mim todo dia é bom, né? Culto é bom, tudo é bom, mas o restaurar eu tenho, como eu já falei aqui para os irmãos, um carinho especial, né? Porque é algo que o Senhor colocou no nosso coração e a gente tem visto os frutos disso. A gente tem caminhado por um tempo onde o Senhor tem nos levado, nos dado a oportunidade de fazer restaurar em lares que a gente não conhecia, que estão ouvindo a palavra pela primeira vez ou estão retomando a caminhada com o Senhor. Então o Senhor sempre permite situações assim. O que eu participei, a gente teve 3 restaurares, né? Um foi no 11 de abril, outro na Ferrari e outro em Porto Alegre. Eu participei do restaurar da Ferrari, foi na casa do irmão Juan. Daí a gente estava na expectativa lá que um vizinho dele lá que tem se chegado fosse participar, acabou não participando, mas ainda assim foi benção por ele estar edificando lá. Mas a ideia é essa, né? A gente sempre abre para os irmãos a possibilidade dos irmãos realizarem na casa deles, para que possam convidar alguém, levar algum familiar, levar algum amigo, levar alguma pessoa, porque normalmente as pessoas têm aquela dificuldade de ir até a igreja, de ir até... tem aquela resistência, né? Ir ao culto, né? Como que é a igreja e tal. E aí quando é algo informal nas casas, isso acaba ajudando um pouco, né? Para que os irmãos participem, né? E essas pessoas novas também. Então, o Senhor tem nos abençoado nisso e tem sido muito proveitoso, né? A gente pode desfrutar ali da intimidade com os irmãos, tá abrindo o lar, abrindo a casa. Então, isso é muito bom. Quarta-feira é o dia que acontece algumas células, outros irmãos não têm nenhuma atividade específica, e reforça aqui o pedido, né? O pedido não, a fala. Os irmãos acabam seguindo a orientação de invista um tempo na família, tira um tempo com a família, tira um tempo, se possível, faça um culto em casa, tira um tempo para jantar com a família, correria, sempre tem alguma programação e a gente precisa ter esse tempo com a nossa família, cuidar dos nossos aí.
são trasladados. Seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Você ouve a programação da Web Rádio Ramá. Conheça-nos melhor no site comunidaderamá.com.br. Paz, meus irmãos, aqui quem fala com vocês é o seu irmão Maurício, aqui da comunidade Ramá de Pelotas. Eu estou aqui com o Gabriel. Tudo bem, pessoal? Amém. Estamos aqui para gravar mais um relatório, né, para os irmãos, contar um pouquinho o que Deus tem feito aqui, né, o que a gente tem permitido Ele fazer. Deus pode sempre fazer muito mais na nossa vida, né, e a gente espera que cada vez mais a gente dê esse lugar de liberdade para o Espírito Santo poder estar agindo aqui no nosso meio, nas nossas vidas,
no nosso dia a dia. Eu paro sempre para pensar nisso. O quanto eu poderia estar produzindo mais frutos na obra de Deus, né? E o quanto os relatórios poderiam ser, vamos dizer, maiores, né? Não para a glória humana, né? Mas para que realmente, né, irmãos realmente vejam a obra de Deus também crescendo, né? Os irmãos dando liberdade para Deus agir aqui no Sul, né? Então, mas amém, né? Que Deus nos dê graça para que isso vá acontecendo, né? Aos poucos, né? A gente tem um coração duro, né? Dentro da gente, que precisa ser morto a cada dia, precisa ser esmurrado e mortificado, né? Cada vez mais. A carne cada vez mais ela vai morrendo, ou deveria, né? A gente cada vez mais fazer com que isso acontecesse, né? A nossa carne cada vez mais diminuísse, né? A voz dela não tivesse mais tanto poder dentro da gente, né? Para governar as nossas ações, né? Mas que a gente possa prosseguir sempre nisso, né? Em ouvir mais o Espírito, dar mais lugar para o Espírito e cada vez mais mortificar os efeitos da carne, né? E Deus, ele tem feito, né, algo aqui com a gente, né? Mas poderia estar fazendo mais, né? Eu vejo principalmente na minha vida, né? Onde eu estou, né? E onde eu trabalho, né? Eu tenho bastante oportunidades aí que Deus tem me dado de falar do Senhor, né? Deus vai nos despertando. Incrível que pareça, né? A gente quando, né, vai se tornando velho na caminhada, a gente vai conhecendo, sabendo a verdade, tendo a revelação muitas das vezes do Espírito, mas a carne parece que ela ainda quer tomar posições, quer dirigir, né, ainda, né, a nossa vida. A gente fica naquela guerra dentro da gente, mas né, quero poder cada dia mais crescer nisso, né, e estamos aqui para então, né, vamos estar falando aqui do nosso domingo, que é o dia que a gente começa a nossa semana, né, que a gente no domingo a gente acabou não tendo culto, por conta que a gente fez a ceia um dia antes, né, a gente pré-avisou todos os irmãos, né, daqui, né, veio os irmãos de Rio Grande também para ceia com a gente aqui, né, a gente tem procurado fazer essa dinâmica, né, pelo menos uma vez por mês, ou mais ou menos nesse período a gente fazer ceia, né, com os irmãos de Rio Grande, como moram perto da gente aqui. Então a gente procurou fazer a ceia no sábado, né, e culto, né, palavra ali, e no domingo a gente ficou com um dia livre para servir a Deus. Eu tive uma oportunidade, tá, no aniversário de uma prima minha. Eu quando tenho essas oportunidades, né, e eu posso ir, eu sempre vou, né, por questão que eu vejo pouco, eu acabo vendo pouco a minha família, né, e eu encaro como sempre uma oportunidade de evangelismo, né, uma parte da minha família não conhece o Senhor, né, tem bastante também crente desviado, né, e eu encontro sempre como uma oportunidade de falar algo de Deus, né, como se eu estivesse sendo enviado ali pelo Senhor. Então, eu tive essa oportunidade aí, né, e durante esse dia eu tive a oportunidade também aqui de conversar com o Gabriel, né, a mãe dele lá estava, né, passando umas dificuldades lá, eu pedi para ir lá orar. O Gabriel quer nos contar um pouquinho? Era assim, a mãe tava com dores no corpo, assim, do lado, assim, no estômago, mas assim, depois que tu foi lá, né, ficamos bem, né, não teve mais nada não, né, graças a Deus. E foi tenso, né, aquele dia lá, né, nos outros dias bem assim, né, tivemos assim, muitos alegres, né. Aquele dia ali, assim, Deus ali tava, assim, tava tirando as coisas ruins dali, mas foi bênção, né, foi bênção. Amém, amém. Oportunidade, né, eu procuro não desperdiçar a oportunidade, né, a gente entende que é Deus que vai conduzindo, né, Deus vai às vezes até apertando, né, colocando dificuldade para que justamente a pessoa se aproxime mais de Deus. E eu tive essa oportunidade lá, a gente
acabou não só orando, mas conversando bastante sobre a palavra, foi falando de alguns pontos, né, posicionamentos necessários para que Deus venha estar agindo, né, e mudando, né, algumas coisas, né. Então foi bênção, né, a oportunidade de ir lá com elas, né. A mãe dela estava ali, né, a irmã dele também, com o coração mais aberto também para escutar a palavra. Da minha parte, né, eu louvo o Senhor aí, né, Deus abençoa lá, né, ficamos aí de fazer um culto lá com elas, né, de ter uma nova oportunidade de buscar o Senhor juntos, e que Deus nos abençoe aí, né, e nos ajude por esses dias, né. O nosso domingo então foi isso, né. Segunda-feira, né, o culto em Niterói. É sempre bênção a gente poder estar em comunhão com os irmãos, né. Eu particularmente, quando não posso estar, eu fico com aquela dor no coração na segunda-feira, né, porque a gente, né, vai vendo que a gente precisa daquela palavra, estar ligado com os irmãos, né. Eu, em alguns pontos da minha semana, eu não consigo escutar o web rádio de dia, né, por conta do meu trabalho, muitas das vezes ser na rua, né, ou dentro da casa de clientes, né, e para mim fica bem difícil. Mas quando eu posso, né, eu estou sempre ligadinho, né, e em Niterói, né, a gente procura sempre priorizar para parar, né, tudo que a gente está fazendo e escutar, né, ficar ali ligado, né, não visitar ninguém, e procurar estar com os irmãos. É benção demais ali, ver cada irmão sempre firme também, né, cada irmão que sempre tem o compromisso de estar ali, né, é uma benção ver cada irmão, né, a gente vai matando também a saudade, né. Bom, aqui também a gente, na nossa terça-feira, né, a gente tem o nosso culto online, né, que Deus também nos conduziu aqui, né. O Moisés esteve trazendo a palavra, né, falando sobre o amor, né, em 1 João, né, falando, né, aquele que é nascido de Deus, né, só quem é nascido de Deus realmente pode amar, né. O texto também ele falou alguma coisa em 1 João 4, né, como é que a gente pode dizer que ama a Deus a quem não vê e diz que não amar alguém a quem a gente vê, né. Então isso é incoerente, né. Como é que pode a gente dizer que ama alguém que não vê e diz que não ama, né, odeia alguém que está vendo, né? Isso não é verdade, né? Não existe isso, né? Isso é um engano que existe hoje, né? As pessoas dizerem que amam a Deus e não amam as pessoas, né? Quem ama a Deus, se aproxima de Deus, tem um novo nascimento, né, uma nova vida, né, e é impossível o novo espírito que está dentro dela odiar as pessoas, né, não perdoar, né, isso para Deus, Deus fica olhando, né, que confusão, né, será que essa pessoa está fazendo, né? Na quarta-feira, né, também aqui que a gente, né, separa, né, já pulando aqui para nossa quarta-feira, é bênção sempre a gente poder estar orando junto, né? Aqui a gente tem alguns irmãos que oram com a gente online, né? Aí é uma reunião particular, né? Não é uma reunião assim ao vivo ali com live, né? Aí é um grupo ali para os irmãos que querem participar com a gente, né? Vamos dizer como se fosse um grupo fechado, né? E a gente teve essa oportunidade aí de estar orando, né? Infelizmente o Gabriel, né, não pôde estar com a gente, né, por conta, né, do celular dele que está com alguns problemas, né, teve que acabar instalando o WhatsApp e acabou não conseguindo participar com a gente nessa quarta. Mas, né, sempre benção aí. Tu, Gabriel, tem conseguido orar assim no teu dia a dia? Sim, claro, sim. Assim, eu tive assim, né, bastante assim, né, bastante oportunidade, né, assim, né, pra estar orando, né, assim, fiquei ali orando de madrugada, né, assim, eu me acordo de madrugada,
Muitas vezes eu penso em pegar o celular, apertar o celular pra carregar, mas muitas vezes eu penso assim, não, mano, estou acordado, pra que mexer no celular? O celular pode mexer outro dia, eu vou lá, assim, eu levanto da cama, começo a orar, fico orando ali, né? Tô falando ali com o Senhor, né? Bem assim, não, sim, né? Não só pra pedir também, mas pra pedir perdão, né, pelos meus pecados, entendeu? Amém. E isso é bênção, né? Quando a gente pode desfrutar dessa presença, né? Eu, algumas vezes também na minha semana aí, Deus, eu vejo que é Deus realmente que me acorda, tira o sono, né? Não fica aquela coisa entre o sono e o acordado, né? Fica totalmente acordado ali, lúcido, né? Porque às vezes a gente fica, parece que fica com, né, a cabeça devagar ali, tu tá meio acordado, mas ainda tá meio dormindo, né? E Deus, eu vejo que tem dado às vezes alguns dias de oportunidade assim no meio da noite de acordar e ficar totalmente acordado, né, ali, despertado mesmo. E eu vou orando também, procuro estar entregando a Deus, né, as lutas, as dificuldades, as vidas, sempre oportunidades novas, né, coisas para estar meditando, né. Às vezes a gente tem tão pouco tempo, às vezes parece durante o dia para estar pensando, né, trabalho, atividade fora do trabalho, né, e Deus às vezes nos acorda, né, nos acorda durante a noite para que a gente fique ali, né, na presença dele, pensando, meditando, né, pensando nas decisões que tomar, né, o que fazer, né, e isso é muito bom, né, e Deus é poderoso. A oração foi benção ali, né, teve a Milene, né, com a gente, muitas outras vidas ali, né, o Wagner, né, a família lá do Léo, né, teve com a gente, esses irmãos preciosos aí que Deus tem nos dado para estar conosco. Depois passando aqui, né, nós vamos passar aqui direto pro sábado. O sábado, né, foi benção aqui também, a atividade começou cedo, né, a gente foi ali na igreja da minha mãe, né, a gente teve essa oportunidade, né, de tomar um chá lá com os irmãos lá, teve um culto, né, a gente teve a oportunidade de cultuar lá com os irmãos, adorar, né, teve uma palavra breve, né, e tomamos um chá depois lá com os irmãos, conversamos um pouquinho com alguns dos irmãos lá, né, eu fui cedo lá na casa do Gabriel pegar ele tá morando, né, um pouco, vamos dizer, um pouquinho mais distante da igreja, assim, não é tão longe, mas acaba ficando um pouquinho mais distante, né? E a gente passou a tarde junto ali, né, na igreja. Depois a gente teve o encontro de homens online aqui dos PGs aqui da Ramá, Rio Grande do Sul, né, foi bênção, e Deus esteve ali conosco. E depois a gente teve a oportunidade de fazer a leitura do calendário, né? Foi bênção ali. Tu lembra de alguma coisa, Gabriel, que a gente... Eu me lembro que nós estávamos lendo foi Paulo, né, que sobre assim, que eles estavam viajando, né? Aí depois também assim, né, que eu me lembro também, eu acho que foi sobre que foi assim, sobre que até, vamos ver como posso te dizer. Teve a leitura, né, em Reis, né, que foi sobre o profeta, né? Que tem falso profeta também. Isso. E até assim que ele tinha ficado, né, ali com o Senhor, né, dizendo assim que ele ia ficar assim, ele tinha ficado mais assim 1 dia e meio sem comer, sem ver nada, né. Aí quando vamos ver, né, chegou o falso profeta pra ele, ó, um anjo do Senhor veio e me disse, né, que tu poderás ir lá na minha casa lá e beber e comer alguma coisa, né. Ele comeu, né, e assim, depois que ele comeu, ele viu, né, que não era Deus, né.
Aí depois, né, quando eles estavam indo embora, né, Deus mandou um leão, o leão veio, né, matou assim meio que matou ele, mas não chegou a comer ele, né? E o que mais interessante foi nessa leitura que ele ficou do lado ali do burro, assim, né? Ali do jumento, né? Perdão, do jumento, né? Ficou do lado do jumento, né? Que um animal assim que se fosse hoje em dia já teria devorado, né? Exatamente. Isso aí foi bem interessante na leitura, né? É, uma história assim que chama muita atenção, né? Muitos princípios importantes pra gente, né? O profeta foi lá fazer a vontade de Deus, né? Fez, né? Começou muito bem, né? Fez o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar, o que Deus tinha ordenado, né? Né? Deus mandou que ele não comesse nem bebesse naquela cidade, né? E ele falou isso pro rei: ó, rei, eu não vou comer nem beber aqui, tu pode me dar o que for. O profeta estava indo, né, de volta já para casa, e aí veio um outro profeta mentiroso, foi lá e falou: ó, Deus mandou te dizer que é para ti comer na minha casa, né? E aí ele foi, e o próprio profeta, esse mentiroso, foi à boca de Deus para falar: olha, né, porque tu desobedeceu, né, quando, né, um leão vai te comer e tal, né, vai te matar. E aí então o profeta saiu, né, e foi o que aconteceu, né, que Deus falou, né, e hoje a gente está cercado por isso, né. Quem é os falsos profetas hoje para nós? É o celular, que vai falar a mentira, não vai falar a verdade, né, vai contar alguma coisa sobre Deus, mas vai falar mentira, né, a mídia vai falar sempre contra a vontade de Deus, né, e ela mesmo, né, vai nos levar para a boca do leão. Um dia esse leão pode vir, né? Se a gente der ouvidos ao falso profeta, um dia o leão vem nos atacar. É verdade. E a gente teme, né? A gente teme quando a gente ouve essa palavra, né? Porque ela é aplicável, muito bem aplicável para os nossos dias de hoje, né? E o Paulo lá, né? Lembrando, né, da história de Paulo, né? O Paulo estava navegando, né? Muita dificuldade, né? Para se locomover de uma cidade para outra, estava lá preso, mas estava conservando o nome, né, de Jesus, né, o bom testemunho, né, ali, né, se tornou uma referência durante a navegação, né, Deus abençoou, né, Deus deu direção para Paulo. É interessante que no meio de toda a tribulação ali, 200 e tantas pessoas, né, acabaram escutando Paulo, que era um prisioneiro naquele barco, né. A gente vê o poder de Deus, né, e a graça de Deus agindo ali. Bom, essa foi a nossa semana aí, né, essa leitura aí, a gente encerra, né, o nosso sábado, né, foi um sábado a gente aqui de bastante atividade, né, e Deus foi bom, né, conosco aí em nos abençoar, né, que Deus nos dê essa outra semana aí, se Ele não voltar, né, oportunidades aí de ser mais servo, de ser mais luz aonde a gente está. Da minha parte aqui fica o meu amém, né? Amém. Meu agradecimento aos irmãos pela companhia, que Deus possa estar abençoando. E amém, né? Assim, né? Foi bom assim, né? Estar aqui, né? Com o meu irmão aqui, Maurício, né? Falando, né? Sobre a nossa semana, né? O que se passou, né? E é isso, né? Amém, né? Fiquem com Deus aí, né? Deus abençoe a cada um de vocês, né? As crianças aí, né? Na escola, né? Os adultos nos trabalham, né? Deus vai abençoando dia após dia vocês aí, né? E amém, né, Maurício? Amém. 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 Glória a Deus aí. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. A paz, meus irmãos. Deus abençoe. Aqui é Nilson de Leon, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós aqui também levantamos a bandeira, fazemos parte aí da comunidade Ramá. E levantamos também a bandeira aí do ministério do pastor Érico Bucinha, né? A gente agradece a oportunidade aí ao Taylor, a Arielle ao Taylor, a também fazer parte, né, do programa Relatório Ramassul e também dar a nossa colaboração e relato da nossa semana, né? A gente agradece a Deus aí porque nos mantemos firmes no propósito de falarmos de Cristo, nos alegramos de mantermos
em frente à caminhada, né? Caminhada de salvação, proclamando aí a Bíblia, proclamando os acontecimentos aí que cada vez mais se aproximam para o final dos tempos e a Bíblia se cumprindo, não é verdade? Nós ainda estamos alegres e contentes, ainda respiramos ainda do que nós vivemos aí na fim de semana retrasado, ao qual a gente foi ali juntamente com os irmãos de Pelotas, né? Cultuamos a Deus ali com os irmãos no sábado e também ceamos ali com os irmãos de Pelotas. É sempre uma grande alegria a gente rever os irmãos, acompanhar os irmãos e estarmos acompanhados com os irmãos, né? A gente agradece a Deus, a Mara foi conosco, a Elisa, o Ricardo, né? Que Deus possa estar nos fortalecendo e cada vez mais nos unindo, né? No domingo a gente, devido a termos feito o culto no sábado, no domingo a gente não fez culto na igreja e nós fomos ali cultuar a Deus com os irmãos ali do Espaço Cristão, na igreja ao qual a gente tem grande simpatia, somos amigos, eles também a gente crê que são nossos amigos, né? A gente sempre é bem recebido ali. É a igreja ao qual, antes de levantarem a bandeira e a placa aqui da comunidade Ramá, os nossos pastores aí, o André e a Érica, eram membros, né? E a gente, antes de migrar e nos fortalecer e nos firmar na comunidade Ramá, a gente ia ali também acompanhar o culto, acompanhar as programações ali dele. E nós, durante essa semana, mantemos aí nossa programação, o estudo bíblico na quarta-feira às 20 horas e o culto agora às 19h30, né? Na quarta-feira nós continuamos com o nosso propósito de estarmos estudando e lendo, né? E também a gente compartilhando, né? O estudo bíblico ali embasado no material da CPAD, né? O material se chama Lições Bíblicas Jovens, do currículo dos jovens, né? E foi bom, né? Sempre é bom esse material, eu sempre recomendo que tem uma biblicidade, uma teologia recomendável, muito boa. E uma das coisas que eu acho mais importante é a facilidade ao qual ele é encontrado na internet. Então sempre é bom. É uma temática jovem, né? Mas não se limita somente ao jovem, né? Porque tentação todos nós passamos e enfrentamos, né? E a gente tem aprendido que a tentação vem, Deus permite a tentação à medida que a gente pode suportar. E por que a gente cai? Porque a gente escolhe as coisas erradas, os caminhos errados, as horas erradas. Neste último agora encontro, nós estudamos sobre a parte da interpretação, também chamada de hermenêutica, né? Como a gente pode interpretar a Bíblia, né? Baseava-se ali em Deuteronômio 6, do 13 ao 14, e a partezinha B da tentação de Jesus lá em Mateus 6, né? Então a gente falava ali sobre as questões ali voltadas ao que o inimigo e que o mundo oferece, né? Também a nossa, muitas das vezes, fraqueza e tentação, por isso o tema está alicerçado nisso daí, que a gente muitas vezes pega um pequeno versículo, uma pequena passagem e quer mal interpretá-la de acordo com a nossa vontade, né? Então ele usou essa base aí, a gente recomendava ali, a gente até falava sobre alguns exemplos, né? Alguns públicos, bastante mídia até houve em cima daquele simples pastor, eu acho que é do Rio, do Espírito Santo, né? Que interpretando erroneamente ali a passagem de Oséias, ele adulterava com as irmãs. Também a gente refletiu e a gente falou, né, sobre a questão, uma frase meio popular, né, eu acho que muitos conhecem, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. De certa forma, também é verdade, porque as pessoas podem mal interpretar e com certeza montar uma heresia, montar uma seita em função de uma passagem bíblica, se esquecendo que a Bíblia se auto-interpreta e se completa e se complementa, né? Ela se auto-interpreta e ela se auto-traduz, né? Então é muito importante isso daí. A gente esboçou lá sobre a questão
desses versículos, o conceito lá da tentação de Jesus e também a respeito, né, de como os israelitas foram ali tentados, né, para duvidar se Deus iria acompanhá-los ou não. Outra coisa que também eu queria compartilhar com os irmãos, no domingo agora nós tivemos nosso culto, né? Sempre é uma bênção a gente estar congregando ali com os irmãos e cultuando a Deus com os irmãos. Nessa última domingo aí a gente foi abençoado ali que todos os irmãos estavam ali cultuando a Deus conosco, né? A gente sempre aproveita e dá oportunidade para todos, né? Cada um tem um pouquinho de salmo, um pouquinho de oração, um pouquinho de leitura, uma sugestão de hino, então é sempre uma bênção, né? E nós meditamos também a respeito da palavra de Deus, né? Trouxemos ali uma palavra aproveitando a agenda, né, de que era o dia do homem. A gente falava ali sobre alguns versículos sobre os homens, né? O mistério e o ministério masculino, né? A gente começou ali em Efésios 5, do 25 em diante, que falava as orientações de Paulo aos Efésios sobre os maridos, mas a gente andou lá em Pedro, a gente andou em Eclesiastes, Provérbios, aquelas passagens replicadas lá que Jesus falou de Gênesis, que o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só. A gente falou que o maior, todos esses versículos a gente leu, né, bastante leitura, mas a gente procurou ali esboçar, né, que há sim uma diferença física, psicológica, de prioridades também a respeito das diferenças entre homem e mulher, mas o mais importante, o que é? O mais importante é que os dois serão um em Cristo e os dois serão um no casamento, né? Então foi muito legal, espero que tenha encontrado guarida nos irmãos, espero que os irmãos, as irmãs tenham reconhecido que a Bíblia fala que a gente se completa um ao outro, né? Então esta foi a nossa semana, prosseguimos aí avante, nós cultuamos a Deus aqui bem na entrada de Rio Grande, né? Uma rua paralela à Avenida Itália, na rua Padre Josué Ferreira de Matos, né? 1467. E os nossos cultos aí nas quartas-feiras são transmitidos, né? Pelo Instagram, e também no culto de domingo, às 19h30, nós cultuamos a Deus. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, colaborar aí com o programa Relatório Rama Sul. A gente agradece aí a oportunidade, Taylor e Rita, Taylor e Arielle, e passa para vocês, amém? Glória a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir
levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Diga, eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Diga ao Senhor, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu não vou te pedir, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para gravar Conhecendo aos Irmãos, né? Nós estamos aqui da comunidade Ramá de Pelotas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, bem no finzinho do mapa aí. Se os irmãos quiserem nos conhecer aí, fica um pouquinho distante, mas vai ser bênção também. Estamos aqui eu e o Gabriel, né? Tá com a gente aí. O Gabriel faz um tempinho que está com a gente, conheceu o Senhor aí, né, já teve em outras igrejas, e foi, né, uma oportunidade bem do Espírito mesmo para mim conhecer o Gabriel. Quais foram as igrejas já, Gabriel, que tu já teve? Primeiro te apresenta, diz quantos anos tu tem hoje. Eu tenho 15 anos hoje. A primeira igreja que eu tive foi na Quadrangular. Depois eu fui para Assembleia de Deus. Depois eu fui para Deus e Amor. Depois eu fui para Assembleia de Deus. Aí hoje eu tô aqui na Ramá. Uhum. E quem é que te levou para a primeira igreja, assim? Com quem é que tu foi para conhecer o Senhor nessa primeira igreja? Foi com a minha mãe. Foi com a tua mãe? Foi com minha mãe e minha avó. Ah, bem. Como é que foi assim? Tu teve alguma experiência nesse primeiro assim? Sentiu a presença de Deus? Teve alguma coisa que te despertou assim? Eu quero continuar vindo aqui. Então, assim, a primeira vez assim, não, assim, os primeiros dias não, mas acho que eu fui assim, umas 2 semanas, né, que eu senti assim que eu tinha que estar sempre ali. Sim. Tinha que estar sempre ali, né, e não me afastar dele. Uhum. Amém. E nisso, a tua mãe ela já ia na igreja antes de tu ir? Uhum. Já ia, né? Já ia.
Então, a gente vai vendo o agir de Deus lá, né? A família, né? Tem esse papel importante, né? De conduzir, né, os filhos aí nos caminhos. Quantos anos tu tinha quando tu começou a ir na igreja? Antes de eu começar a ir na quadrangular, eu tinha na base de uns 9 anos de idade, quando eu comecei a ir à igreja. Sim. Não, perdão, desculpa, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. Aí com 11 anos que eu me firmei, assim que eu comecei a ir mesmo. Sim. Amém. Depois tu teve mais algumas, né? Qual foi a última antes de tu ter chegado aqui na Ramá? Foi a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Amém. Tu lembra de alguma coisa específica assim lá que os irmãos lá, que ficou assim mais marcado pra ti na... Pô, ficou mais marcado pra mim, acho que não, assim, não me lembro bem, né? Mas acho que não. Não? Não. Amém. Então, eu conheci o Gabriel, né? Eu tive a oportunidade de conhecer essa bênção aí. Eu estava conversando com outro menino daqui de Pelotas, né? O Dexter. Né? E eu estava na frente da casa do Dexter. Eu lembro que fazia pouco que eu tinha voltado do retiro, né? Fazia bem pouquinho que eu tinha voltado do retiro. Eu fui lá, estava conversando com o Dexter, né? E o Gabriel passou, né? Como quem não quisesse nada, né? Cumprimentou o Dexter, né? Eu nem conhecia o Gabriel. Cumprimentou o Dexter e tal. Passou, foi embora. Daqui a pouco voltou, né? Falou mais alguma coisa com o Dexter. E ali eu tive a oportunidade de, né, conversar um pouquinho com o Gabriel, né? Isso foi algo realmente muito do Espírito, né? Eu fiquei ali incomodado para falar algo com ele. Você já conhecia a Deus, já tinha conhecido a Deus. E a gente começou a conversar ali, né? Falando, né, sobre a palavra, né? O Gabriel já tinha alguns versículos decorados ali naquele dia, eu fiquei feliz ali. Não sei se tu lembra de algum aí daquele dia que tu falou? Eu lembro, assim, em Jeremias 17:9 que diz, né, que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas nesse mundo, perverso. E depois em Deuteronômio, né, 6:6 que está escrito, né, essas palavras que hoje não devem estar sobre o seu coração. Amém. E ali a gente, né, foi falando algumas coisas da palavra, né, e o Gabriel foi despertado, né. Eu lembro de umas conversas que eu tive com a mãe dele, né. A mãe dele falou, né, pô, o Gabriel, né, porque eles já se mudaram, né, várias vezes, né. Vocês já moraram em vários lugares aqui em Pelotas, né. Sim. Você chegava, devia ser o quê? Mais ou menos um ano em cada casa ou... Não, assim, tipo assim. Sim. Então o Gabriel ele acabava, né, ficando meio assim com a mãe dele, né? Ele tinha que se mudar junto com a mãe dele e acabava, né, sempre trocando de igreja, né? E ele tava, né, a mãe dele comentava que ele tava assim, né, meio perdido na questão, né, de não encontrar, né, um lugar assim, né? Tava um pouco, né, desanimado para encontrar um lugar para congregar, né? Fico feliz, né, que realmente Deus o encontrou, né, e trouxe ele para estar fazendo parte com a gente aqui, né, dessa obra que Deus tem nos dado, né, e tem sido realmente uma bênção, né. Ele estava morando aqui no Getúlio Vargas aqui, a mãe dele mudou agora há pouco tempo, né, também foram morar para um bairro um pouco distante daqui, mas ele continua com a gente aqui e tem sido, né, uma bênção, né? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa para os irmãos aí, né? Alguma experiência que Deus tenha te dado aí, né? Algo que Deus tenha falado no teu coração nesses últimos tempos, né? Assim, quando eu tava entrando pra Ramana, eu meio que assim, quando eu entrei pra Ramana, eu senti que, tipo assim, né? Que, tipo assim, que não é pra mim sair, né? Que é pra mim continuar permanecendo ali, né? Com os irmãos, né? Ali com Deus também, assim. Pra mim estar sempre ali, né? Que é pra me afastar mais dali, né? Foi assim que Deus falou comigo, né? Que eu tinha que estar permanecendo ali, né? Amém.
Amém. Eu, da minha parte, né, a gente vai vendo, né, a obra de Deus, né, como Deus faz as coisas, né, em cada vida, né, a forma de Deus encontrar e chamar cada um, né, para o seu reino. Né? Não é em vão que a gente está aqui, né, e a gente vai vendo o quanto Deus vai chamando a cada um para ceiar com Ele. Né? Isso é um motivo de grande alegria para mim aí, né? E Deus, ele tem muito a fazer ainda, né, Gabriel? É verdade, amém. Deus, ele quer a boa obra que ele começou, né? Ele quer terminar, né? Ele é fiel para cumprir, né? Para nos fazer chegar até o fim, né, da nossa caminhada firme, produzindo frutos, né, cada vez mais abundante na obra de Deus, né? Independente do que aconteça, das dificuldades, né? Deus, ele quer isso da gente, né, Gabriel? É sim. Amém. Hoje, né, vamos conhecer um pouquinho lá da tua família, né, aquilo que tu convive, né? Qual que hoje mora tu e quem mais contigo? Mora eu, minha mãe, minha avó, a minha tia, minha irmã e os meus sobrinhos. Quem mais assim conhece o Senhor da tua casa, que hoje está congregando em alguma igreja? Bom, assim, a minha irmã e a minha mãe, né? Assim, minha avó até que tava indo, mas depois assim, ela meio que sim que parou um pouco, né? Mas depois ela voltou de volta. Mas não que assim, que ela parou assim, que ela quis assim, tipo assim, ela parou porque a igreja ficava muito longe, né? Aí não deu pra ela ir, né? Mas só que aí depois ela voltou de volta. Aí quem vai mais lá mesmo é minha mãe, minha avó e minha irmã. Amém. Amém. Né? A casa deles lá, eles disponibilizaram pra gente poder também estar fazendo um culto aí. A gente tem que marcar aí, né? Ver o que Deus vai nos direcionar. E é bênção, né? A gente vai vendo Deus mover, né? A família aqui do Gabriel, né? Se aproximar mais de Deus. Da minha parte, eu acho que é isso, né? Não tem assim um grande número de perguntas para fazer para ele, né? Mas o que eu falo da minha experiência com, né, o Gabriel, que conheci, vamos dizer, ele um pouco antes, né? Primeiro, eu vou lembrando, né, sempre, né, daquilo que, né, o começo ali, né? Como é que foi com a vida do Gabriel, né? O Gabriel eu conheci um pouco, assim, ele me levou na casa da avó dele, que ele passou uns dias lá, né, eu lembro que eu jantei com ele lá, comi junto com ele lá, um jogo muito simples, né, e eu, Senhor, o que tu queres, né, a gente vai vendo o Gabriel se firmando aí com a gente, né, se firmando no Senhor, né, principalmente, né, e há pouco tempo atrás a gente teve o nosso retiro, né, aqui na cidade de Pelotas, né? E o Gabriel teve uma oportunidade de tomar uma decisão aí por Cristo, né, Gabriel? Uhum. O que tu fez? Eu peguei, né, pedi perdão pelos meus pecados, né, depois eu vi, assim, que eu queria poder me batizar, né? Sim. Vi que, tipo assim, que a vida que eu tava levando, assim, não era uma vida, assim, boa, né? Aí eu peguei, pedi perdão. Aí eu fui e me batizei, né? E é isso, né? Assim, né? Tava lá e foi. Amém. Amém. Por aqui, né, nós vamos encerrando aí o nosso Conhecendo os Irmãos aqui com o Gabriel. Né, os irmãos que estiverem curiosos para conhecer esse jovem mais de perto, sabem onde nos encontrar aí. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Fiquem na paz. Oi, irmãos! Aqui é Letícia, da Comunidade Ramá, em Santa Catarina. E eu trago para vocês um novo programa, o Ramá Kids, que vai acontecer de segunda a sábado, nos horários das 9 da manhã, das 6 da tarde e das 9 da noite. Chama a criançada e fica ligadinho com a gente. Minha Bíblia, e também muita alegria.
Olá, paz do Senhor, meu nome é Renato Cândido, da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra. Eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Aleluia, glória a Deus. Retornamos então depois de toda essa programação. Vocês então acompanharam os relatórios dessa semana e a gente fica sempre muito feliz de poder compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem feito no nosso meio. Como eu falei lá no primeiro bloco, né, no início desse programa, a gente vem aqui toda semana compartilhar o que o Senhor tem feito no nosso meio, o que o Senhor tem falado, né, quais têm sido as nossas programações, mas também para que os irmãos estejam um pouquinho mais próximos de nós. Esse é o intuito também do programa de relatório, para vocês conhecerem cada local, né? Alvorada fica num lugar, Pelotas fica outro, Rio Grande fica outro. Então, é muito legal ter essa troca com os irmãos para vocês também conhecerem um pouquinho aqui da Ramá Sul. E até aproveitando, né, falar em conhecer, eu acho que é legal a gente trazer um convite para os irmãos. Então, agora em novembro, nós vamos ter o nosso retiro aqui no Rio Grande do Sul. Serão nos dias 12, 13, 14 e 15. Vai ser aqui, perto de Alvorada. Então, para os irmãos que têm interesse, já vão buscando passagem aí. A gente crê que o Senhor ele é poderoso para abençoar no valor, né? A gente fica muito feliz de receber os irmãos, já está se preparando aqui na Alvorada para receber o pessoal do Rio, o pessoal que vem de Pelotas, de Rio Grande, de Santa Catarina, de Santos. Nós queremos então convidar você que está aí nos acompanha toda semana e tem a oportunidade de estar aqui conosco. Então seja muito bem-vindo e convidado para estar aqui nesse retiro. A gente crê que a mão de Deus, né, está preparando todas as coisas e nós queremos crer que Deus ele é poderoso para trazer os irmãos de longe, mesmo que talvez essas passagens desse ano estão um pouquinho mais caras, mas a gente quer crer no poder de Deus, crer que isso também é a oportunidade da gente estar em comunhão. Então quero deixar aqui já o convite para você que está nos acompanhando. E para você que chegou nesse meio tempo, né, a gente... você ouviu, né? Ouviu os relatórios, acompanhou cada irmão e eu cheguei aqui no finalzinho, talvez não me pegou lá no início, né? Eu gosto sempre de reforçar, a gente então essa semana estava ainda fazendo alguns ajustes nos nossos programas de relatório, cada semana tem sido um pouquinho diferente, mas glória a Deus por isso, a gente tem procurado perseverar para estar aqui com os irmãos, prestando relatório, né, tendo esse compromisso com os irmãos a cada semana, e a gente fica muito feliz de saber que tem irmãos também fiéis que nos acompanham toda semana, né, como o pastor CH, o Renato, estão sempre comentando aí, e no programa de relatório na segunda-feira eles também deixam lá o seu abraço falando das gravações, e a gente fica contente então de ter esses irmãos nos acompanhando do início ao fim. Para você que acompanhou, não comentou ainda, deixa o seu comentário. Na semana que vem a gente manda um abraço para você. Eu espero que na semana que vem eu já esteja então aqui apresentando esse programa com o meu pastor Taylor. Mas isso só o Senhor vai saber, né? Se a gente vai conseguir, se a gente vai resolver os problemas técnicos que a gente está tendo. Mas tá tudo nas mãos do Senhor e a gente fica privilegiado, se sente privilegiado de fato ao estar aqui com os irmãos, mesmo que seja de forma online, mesmo que seja à distância. É sempre uma oportunidade muito boa de compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem feito no nosso meio. Mas amém, a gente chegou ao fim do programa dessa semana, né? Mas não deixe de seguir as páginas aí da Web Rádio, não deixe de ativar o sininho para acompanhar as programações. Como eu falei, não é só o programa de relatório, tem vários relatórios durante a semana, tem as palavras do Rumos na Vida junto com o nosso pastor Érico. Então não deixe de seguir e ativar o sininho tanto pelo Facebook, tanto pelo YouTube ou até mesmo baixar o aplicativo. Eu gosto sempre também de lembrar das nossas redes sociais aqui da Ramá Sul, né, onde nós normalmente transmitimos e compartilhamos as programações da Ramá Sul em geral. Então a gente tem o Instagram Ramassul_, lá você consegue acompanhar então a programação durante toda a semana. Na terça-feira tem culto
com o pessoal de Pelotas. Na quarta-feira, então, tem estudo com o pastor Nilson, lá de Rio Grande. Na quinta-feira, nós transmitimos o culto aqui de Alvorada, a partir das 8 horas da noite. Nas sextas-feiras, dependendo, a gente tem feito uns debates, e aí já vai mais uma rede social aí, pelo YouTube. Então, nós estamos transmitindo ao vivo nas sextas-feiras alguns debates sobre o aplicativo e a série The Chosen. Para quem não conhece, é uma série, né? Um aplicativo que foi feito só com a séries bíblicas, e que trazem alguns relatos bíblicos ali, contando algumas histórias. E a gente tem trazido alguns convidados, então, para comentar esses episódios. Então, para você que não acompanhou, nunca conseguiu, né, não sabe o que é esse aplicativo, não sabe o que é essa série, você é muito convidado. E aí, para acompanhar quando será o próximo, vai lá, segue a nossa página da Ramá Sul pelo Instagram, e ali a gente compartilha, então, os horários, os links e tudo mais que os irmãos precisam para ter acesso. Mas continuando ali a sequência da Ramá Sul, né, a programação da Ramá Sul pelo Instagram, no domingo, então, de manhã, a gente tem a palavra lá com o pastor Gabriel Bussinger, diretamente lá de Santos, então, sendo transmitido pelo nosso Instagram. E aqui de Alvorada, nós transmitimos, então, o nosso culto no domingo de manhã também, a partir das 9h30 da manhã, pelo nosso Facebook, Ramá Alvorada. Então, se você quiser seguir também e acompanhar a programação, seja muito bem-vindo, e nós ficamos muito felizes dos irmãos que nos acompanham aqui no relatório, às vezes nos conhecem aqui no relatório e vão lá na semana ou no culto pelo Ramá Sul, ou até mesmo pelo Ramá Alvorada, e vão lá e comentam. A gente fica muito contente, e a gente vai conhecendo os irmãos dessa forma também. Mas, como eu falei, essa semana, então, o programa já chegou ao fim. Não fiquem tristes, semana que vem, se Deus quiser, e se Jesus não voltar, nós estaremos aqui, então, novamente para prestar o relatório para os irmãos, e também cumprir com esse compromisso, sendo fiel a Deus e a você, que nos acompanha toda semana. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, não esqueçam, curte, compartilha e deixe seu comentário aí, para que semana que vem a gente possa também mandar um abraço para vocês. Fiquem na paz e até mais! Encerramos por aqui o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul.